Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa tarde. É chegado o momento de iniciarmos as nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Hoje nós iremos tratar do capítulo Consciência e Integridade. É o capítulo 17 da segunda parte do livro. Vamos então nos preparar para o nosso estudo, com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel. É uma passagem da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Desazizado será sempre aquele que, indisciplinadamente, disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. Emmanuel aqui inicia esse parágrafo da mensagem de uma forma ao mesmo tempo irônica e verdadeira. Desazizado significa louco, desequilibrado. Será sempre aquele que, de forma indisciplinada, disputa as aflições da posse material. E ele coloca esta afirmação, claro, por razões reais e verdadeiras. A posse dos bens transitórios, de forma desequilibrada, é sinônimo de atitude e de comportamento gerador de infelicidade, contrário àquilo que é apregoado pela sociedade materialista em que vivemos. E por isso ele acrescenta, olvidando, esquecendo, que há 1000 caminhos, há outras formas inúmeras de fato, conquistarmos a felicidade na perspectiva espiritual, aquela que é de fato verdadeira, sem sombras, sem desequilíbrios, mas buscando-as com coração, com um sentimento elevado e com as próprias mãos. A felicidade imperecível, a felicidade verdadeira. Então, estejamos atentos e cuidadosos no aproveitamento dessa mensagem que Emmanuel nos traz. E não sejamos desazizados. Vamos então para o nosso tema de estudo, consciência e integridade. A criatura que busca a integridade, o estado de equilíbrio moral, em toda a sua amplitude, já adquiriu a consciência de si mesma, havendo logrado o amadurecimento psicológico, resultante da observância correta das leis da vida.
Então, a partir desse ponto, Joana vai começar a trabalhar conosco essa relação intrínseca entre consciência e integridade. Primeiro, dizendo-nos aqui que a pessoa que já busca a integridade, o estado de equilíbrio moral, em toda a sua amplitude, já adquiriu a consciência de si mesmo. Como Emmanuel adverte em outra mensagem da coleção Fonte Viva, ele diz assim que se a madureza, se não te envolves mais com as ilusões projetadas pelo materialismo, é que a madureza espiritual já foi lograda por você. Em outras palavras, na verdade, o fato de estarmos levando a sério a busca da integridade, do equilíbrio moral, estabelecido sobretudo no Evangelho de Jesus, é evidência que nós estamos nesse efetivo trabalho de aquisição da consciência de si mesmo. Prossigamos. A vida é as sucessivas etapas do processo evolutivo, graças às quais o espírito avança de experiência em experiência, modelando o anjo que lhe dorme em latência, manifestação do psiquismo divino, sua origem, sua causalidade. Vamos analisar mais detidamente esse ponto do tema que Joana nos traz. Todos nós já trazemos dentro de si as sementes do psiquismo divino, as potencialidades do bem em estado latente. E à medida em que vamos trabalhando o despertar da nossa consciência através dos processos evolutivos, nós vamos trabalhando o amadurecimento dessas sementes para que elas se expressem nas raízes, e mais adiante nos frutos. Mas isso, meus amigos, a princípio vai se dando de forma natural. O problema todo é quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, estabelecendo atitudes e comportamentos contrários às leis de Deus. E aí criamos aberturas para vícios, para desequilíbrios comportamentais, e que emperram esse processo evolutivo natural. Mas a misericórdia, o perdão, o amor de Deus estabelece mecanismos para a nossa recuperação. Prossigamos. Na trajetória que enceta, normalmente o ser se vincula às comodidades da conjuntura carnal, seja pelos atavismos animais que nele predominam, ou porque se acomoda à situação em que estagia, sem dar-se conta da imperiosa necessidade de crescimento. Em outras palavras, Joana coloca aqui o que estávamos comentando, né? Essa chamado vínculo de comodidades da conjuntura carnal é que abre campo
para os hábitos, os condicionamentos desequilibrados, geradores de vícios, seja pelos atavismos animais, por ainda deixarmos predominar em nós traços da nossa hereditariedade espiritual, vinculadas a experiências do passado, ainda nos vínculos do instinto e das atitudes impensadas, ou porque se acomoda a situação em que estagia, sem dar-se conta da imperiosa necessidade de crescimento. Mas nós, que estamos agora nos abrindo a esse trabalho de renovação espiritual através da doutrina espírita, através de objetivos e de metas que não se limitam mais ao plano carnal, ao plano físico. Se já nos sensibilizamos ao bem, à vivência da caridade, às buscas de integração, de parceria com os espíritos do bem, nós, através dessas atitudes, saímos disso que Joana aqui coloca como acomodação, como predominância de atavismos animais, porque já temos de forma determinada objetivos e metas que transcendem as questões puramente materiais. Todo desenvolvimento rompe amarras, facultando libertação e, às vezes, gerando dor, buscando fugir as dores, normalmente, engendra mecanismos de transferência de que se utiliza para o prazer, passando a depender deste, assim programando os inevitáveis futuros sofrimentos. Aqui, novamente, a questão é retomada por Joana, lembrando-nos que o desenvolvimento natural, o processo evolutivo em que todos nós estamos ligados, naturalmente ele vai rompendo amarras, vai nos colocando para frente, facultando libertação, às vezes gerando dor. Dor aqui como sinônimo do esforço de burilamento, de melhoria interior. Por outro lado, se abrimos campos para o distanciamento da harmonia com as leis de Deus, aí buscamos fugir às dores, engendramos mecanismos de transferência que se utiliza para o prazer, passando a depender deste. Como percebemos aqui, Joana se refere a aquilo que ainda acontece com muita predominância nas pessoas cujos vínculos com o materialismo, com o entendimento da vida em termos puramente físicos, acontece muito, que é a busca de transferência, né, de através de vícios, de festas excessivas, de desequilíbrios morais, preencher a ausência do trabalho ideal, que seria aquele de harmonia com as leis divinas. Ela coloca aqui de forma bem clara, dizendo assim: engendra mecanismos de transferência. A pessoa passa, muitas vezes ainda, a sustentar determinados vícios como fuga para
o não envolvimento efetivo no trabalho de renovação moral e espiritual que a sua consciência já assinala. E quando ela faz isso, ela acaba gerando inevitáveis futuros sofrimentos. É claro que todos nós que estamos nos esforçando no trabalho do despertamento da consciência do eu profundo, vamos nos alinhando com um trabalho de renovação moral e espiritual que nos faculta evitar esses futuros sofrimentos. Por outro lado, temos que vencer as tendências ao comodismo, porque, na verdade, toda mudança é geradora de certo atrito, de certo descompasso com que antes estávamos habituados. A formação de novos hábitos, como, por exemplo, o hábito agora da leitura, do aprofundamento na compreensão da vida espiritual, o hábito de estarmos mais atentos a não gastarmos muito tempo com diversões, com entretenimentos, quando percebemos que aquele tempo poderia ser melhor utilizado na conquista de valores espirituais, na vivência da caridade. Isso, é claro, é gerador de certo incômodo perante os comportamentos antigos que tínhamos. Mas, por outro lado, irá nos trazer mais adiante, estabelecendo esses novos hábitos, um bem-estar psíquico, emocional, que antes não usufruíamos e que agora só se torna possível pelos novos hábitos comportamentais. Somente a consciência dos objetivos da vida, em seu conjunto, favorece a visão correta para uma conduta existencial preparadora da etapa para a futura reencarnação. Como é importante termos essa visão correta para uma conduta existencial preparatória para a nossa futura reencarnação. Sobretudo para todos nós que espontaneamente temos uma sintonia com os objetivos espirituais da vida, que percebemos que aquilo que podemos receber do mundo material não mais nos planifica, não mais nos satisfaz. Sentimos dentro de nós uma busca, uma vontade de saciar, de alimentar o nosso espírito. E a alimentação do nosso espírito, ela, de modo nenhum, é resolvida nas conquistas dos valores materiais, transitórios, que mais adiante facilmente geraria em nós tédio e acomodação insatisfatória. Mas agora, usufruindo dessa perspectiva de objetivos imensos que nos são mostrados pela revelação espírita, à medida que abrimos a uma melhor compreensão da doutrina,
efetivamente estará se dando em nós uma preparação melhor para etapas futuras da nossa caminhada reencarnatória, para futuras reencarnações. A integridade resulta da disciplina das tendências negativas, das aspirações superficiais, a favor dos valores de expressão profunda e da plena consciência de objetivo e significado existencial. Lembrando aqui, no nosso tema consciência e integridade, aos poucos vai sendo trabalhado em nós o entendimento dessa inter-relação. A integridade resulta da disciplina das tendências negativas. É de estarmos no comando daquilo que efetivamente é importante para nós, a favor dos valores de expressão profunda e da plena consciência de objetivo e significado existencial. É maravilhoso sabermos e estarmos conscientes que todos nós trazemos um programa, um projeto reencarnatório aliado a objetivos que transcendem as questões puramente materiais. E o que mais caracteriza a realidade desse propósito é o próprio encontro nosso com a doutrina espírita, que de maneira alguma se deu por acaso, que efetivamente foi objeto de um combinado, de um tratado, de um compromisso com espíritos que se alinharam a nós para nos possibilitar um excepcional aproveitamento da nossa encarnação atual. E à medida em que nós vamos agora efetivando essa abertura de integração com as leis divinas, com os propósitos elevados da vida, isto vai ser realizado. O objetivo, a consciência, a plena consciência de objetivo e significado existencial. Se desejas possuir a integridade da criatura de bem, treina os pequenos deveres, as realizações de significado modesto. Esse ponto, que é um parágrafo da mensagem de Joana, é de um valor insofismável. O que se espera de nós não é a transformação íntegra e completa do dia para a noite, mas que diariamente possamos estar treinando os pequenos deveres, as realizações de significado modesto, mas que mais adiante se estabelecerão em realizações planificadoras. Então, cuidemos atentamente das possibilidades que o nosso dia de hoje nos apresenta, no esforço de um melhor equilíbrio na alimentação dos pensamentos, na vigilância daquilo que ocupa o nosso campo imaginativo, as nossas ideias e aspirações. Que no dia de hoje a gente esteja, quer convivendo em sociedade, quer quando nos encontramos a sós, em determinados ambientes, em nosso próprio lar, mas de estarmos mantendo um trabalho de afinização com os objetivos superiores da vida. É isso que se pede de nós
de estarmos cuidadosamente trabalhando no dia a dia, porque mais adiante os resultados serão maravilhosos. Não tenhamos dúvidas. Os verdadeiros triunfadores, no entanto, agigantam-se nas pequenas coisas, enobrecendo-se nos labores de significado inexpressivo, sem os quais ruem as grandiosas construções e tornam-se prejudicados, impraticáveis, os complexos projetos. Então, meus amigos, se temos desejos, aspirações grandes, tenhamos certeza, os verdadeiros triunfadores começaram das pequenas coisas. Enobreceram-se nos labores de significado inexpressivo, mas que foram a base, o alicerce para mais adiante as grandiosas construções que vieram a estabelecer. Então, voltamos a reiterar o que citamos no comentário anterior. É o trabalho do dia a dia, é o trabalho do hoje, do melhoramento que podemos construir desde as construções mentais, emocionais, que mais adiante se estabelecem no plano material. Mas que cuidemos, pelo menos um pouco, de realização no dia a dia. O homem íntegro é fiel ao dever e nunca deserta. Ele tem consciência da sua utilidade, que constrói e, por consequência, é responsável, discreto e operoso. Esse é o último tópico do nosso estudo dessa tarde. Lembramos aqui sempre o pedido que você que nos acompanha, compartilhem esses vídeos, deixem seus comentários, alguma pergunta ou dúvida nós poderemos, inclusive, posteriormente ao programa, responder. Então vamos para este último tópico que Joana nos traz. O homem íntegro é fiel ao dever e nunca deserta. Tenha consciência da sua utilidade, que constrói e, por consequência, é responsável, discreto e operoso. Como percebemos aqui novamente, nessa expressão de discrição, de silêncio, o trabalho que efetivamente precisamos iniciar dentro de nós mesmos. Os esforços de construção do reino de Deus em nós, que estejamos de fato comprometidos e atentos em fazer pelo menos um pouco cada dia. É isso que é a espiritualidade maior. Aguarda, espera, confia em nós. E se de fato cumprirmos com constância, com discrição, não tenhamos dúvidas. A sociedade materialista, amigos ou conhecidos, podem não saber do esforço e do trabalho que estamos realizando. Mas os nossos guias, amigos e benfeitores espirituais são testemunhas do nosso esforço. Isso é o mais importante. Por outro lado, é nesse trabalho discreto, constante, que nós alcançaremos grandes realizações. Agradecemos a você que nos acompanhou
E até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos. Muita paz. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.